Olá, vamos continuar aí os tópicos, né, referentes a controle de emissões aéreas. Agora nós vamos trabalhar com estabilidade. Vamos usar os conceitos já estudados da parte de termodinâmica e dar uma revisada aqui rapidamente em equilíbrio termodinâmico, equilíbrio mecânico, desculpem, para nos auxiliar a entender o que ocorre na atmosfera, certo? A atmosfera, na verdade, eu vou aproveitar o conceito que nós já trabalhamos de parcela do ar, mas o movimento do ar, o movimento vertical do ar, ele terá um comportamento semelhante a uma partícula sólida, né? Que nós já estudamos em física. E com isso, estará sujeito a alguns conceitos de equilíbrio. Por exemplo, a parcela de ar poderá estar em um equilíbrio estável, assim como uma partícula, um equilíbrio instável, um equilíbrio neutro ou indiferente e ainda um equilíbrio metaestável. Lembro aqui que nesses sistemas o somatório das forças é igual a zero, né? Equilíbrio estático, e quando a partícula entra em movimento, ele está sujeito à segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. De uma maneira muito semelhante, estes equilíbrios ocorrem no movimento vertical do ar. Para isso, nós precisamos apenas colocar algumas considerações importantes no nosso sistema. Ora, vamos usar o termo parcela de ar, que também pode ser denominado uma partícula de ar ou ainda um elemento de volume de ar, perfeito? E essa partícula ela se movimenta entre dois níveis, né, de uma posição para outra, sem provocar uma perturbação no restante da atmosfera. Ainda temos aquela condição de adiabaticidade devido ao ar ser um mau condutor. E a pressão da parcela de ar em movimento, ela ajusta-se instantaneamente à pressão atmosférica no nível para o qual ela se desloca, certo? Isso aí é uma condição também, uma consideração que nós usamos no estudo do movimento vertical do ar. Bom, em função disso, nós necessitamos determinar a estabilidade da atmosfera. Essa necessidade é para entender como essa parcela de ar se movimenta verticalmente. É lógico que também tem um movimento horizontal, principalmente devido às forças do ar que nós estudamos lá em fenômenos de transporte, gradiente de pressão também, mas horizontal. Então nós temos algumas análises. Se o ar ascendente ele é mais frio que o ambiente, certo? Mais denso, ele tende a retornar ao seu nível original. E isso nós consideramos que a atmosfera é estável, certo? Lógico que ao longo aí desse vídeo eu vou procurar esclarecer esses conceitos de uma maneira um pouco mais didática. Se o ar ascendente ele é mais quente, menos denso do que o ar ambiente, ele continuará subindo até atingir a mesma temperatura que o ambiente em torno dele. Isso nós podemos lá recapitular a questão da temperatura virtual, certo? Este é um exemplo de ar instável. Bem, então, como que nós sabemos a temperatura do ar? Ora, nós precisamos fazer uma medição da temperatura ambiente ao longo da altitude, normalmente com radiosondas. Aconselho
Quem quiser estudar um pouco mais sobre essa área, fazer uma pesquisa, eu acho que é uma área que eu gosto muito dessa parte de meteorologia. Bom, vamos olhar então aqui, nós temos a figura, onde nós temos a diabática seca, a diabática saturada, para tentar demonstrar com um pouco mais de detalhes o que significa estabilidade atmosférica. Então, por exemplo, nós temos aqui o solo, nós temos uma determinada altitude e temperatura aqui na abscissa. Representamos a nossa diabática com um determinado gradiente, esse gradiente nós já analisamos anteriormente na termodinâmica da atmosfera. Esse gradiente da diabática seca, ele aproximadamente tem uma variação de 10 graus a cada quilômetro, 9,8 graus, se vocês estão lembrados, e temos a diabática saturada ou a diabática úmida, essa variação um pouco menor, 6 graus a cada 1000 metros. Essas são as relações que nós temos como referência no nosso sistema nos processos de movimento vertical do ar. Ora, se o gradiente ambiental tem um gradiente maior do que 10 graus a cada 1000 metros, ele vai estar nessa região denominada de atmosfera instável. O que significa isso? O ar tende a se movimentar. E, por incrível que pareça, essa é uma região de interesse nosso para que haja a dispersão dos gases na atmosfera. Uma atmosfera condicionalmente estável é aquela onde o gradiente ele está entre 10 graus a cada quilômetro e 6 graus, entre 6 e 10 graus a cada quilômetro. Essa é uma atmosfera condicionalmente instável, ela tem uma certa variabilidade e nós também encontramos alguns perfis verticais nessa região. E a atmosfera estável é aquela que apresenta um gradiente no caso inferior a 6 graus a cada 1000 metros. Esclarecer um pouco mais, vou mostrar em detalhes esses gradientes. Com isso, nós temos uma visualização do que seria uma atmosfera instável e estável, e com este comportamento nós podemos entender o movimento vertical de uma parcela de ar. Aqui ficam uma descrição do que eu comentei anteriormente. Sugiro uma pausa no vídeo, entender aqui os conceitos colocados e depois continuar a assistir à explicação dos demais tópicos que fazem parte desse vídeo. Bem, então temos aqui uma representação agora numérica do que foi apresentado anteriormente. Então temos aqui o gradiente, aqui ó, o gradiente 4 graus, o gradiente ambiental a cada 1000 metros, representado por essa reta. Nós temos a reta da diabática seca, representada pelo gradiente de 10 graus a cada 1000 metros, e a diabática saturada. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é esclarecer um pouco mais esse comportamento de uma parcela de ar na atmosfera. Temos aqui então a representação do solo, da Terra, e representado aqui na vertical a variação da temperatura que corresponde a esse gradiente ambiental. Então nós temos, digamos que no solo, uma temperatura de 30 graus, a 1000 metros 26, 2000 metros 22 e a 3000 metros 18. Ora, o que acontece com uma parcela de ar que se desloca segundo o gradiente da diabática seca? Ela parte da mesma temperatura, 30 graus, só que ao chegar a 1000 metros ela estará com 20, 2000, 10 e 3000 metros estará a 0 graus.
Vejam, essa parcela ela está numa temperatura inferior à temperatura do gradiente ambiental, perfeito? E, portanto, ela tende a retornar à sua posição. Por isso que nós consideramos a atmosfera estável, perfeito? Se vocês verificarem lá anteriormente apresentado, nós tínhamos a adiabática saturada, a adiabática seca, e aqui nessa região onde está o gradiente ambiental é a região da atmosfera estável. Vamos ver o mesmo procedimento de uma parcela, um movimento vertical, mas se ela se deslocasse ao longo da adiabática saturada. Ela também apresenta um gradiente diferente do gradiente ambiental, mas também temperatura inferior. Então, mesmo assim, mesmo uma parcela se deslocando ao longo da adiabática saturada, ela também estará numa região de atmosfera estável. Bem, aqui eu tenho uma outra figura que procura mostrar, num primeiro momento, duas adiabáticas secas com a inclinação correspondente de aproximadamente 10 graus para cada 1000 metros, elas estão, no caso, representadas para uma temperatura no solo de 5 graus e uma outra para a temperatura de 10 graus. Essa curva 1, ela mostra as condições que foram, no caso, determinadas para um dia ensolarado, um dia com um aquecimento, um forte aquecimento do ar. Se for observado, ela está, em relação aos 10 graus, numa condição de instabilidade. Mas vamos colocar aqui a adiabática que parte da temperatura, aproximadamente aqui 9 graus, nesse ponto P, que corresponde à adiabática seca para esta condição do solo. Ora, o ar que ascende nesse ponto P, que sobe, né? Ele esfria ao longo da adiabática seca mostrada por esta curva 4. A temperatura real no seu entorno, medida na curva 1, certo? Está mais abaixo, que é representado por este gradiente que ele é superior ao gradiente da curva 4. Então, esse ar sobe aí porque ele vai ser, no caso, menos denso. O ar quente, então, este ar ambiente ele vai tender a continuar subindo. Perfeito? A curva 2, agora representada aí, a ideia de representar esse perfil é para mostrar uma situação típica de inversão. Aqui, aproximadamente a 220 metros e 4 graus, né? 4 graus mais quente do que a temperatura do solo. Na verdade, aqui nós temos 5 graus, mas ela está 4 graus acima da temperatura do solo, certo? Aqui é um ponto onde ocorre uma inversão, certo? Nesse perfil. E isto também se repete ali aproximadamente a 450 metros. Perfeito? Então, esses são perfis encontrados na atmosfera. Ainda mostra aqui uma terceira curva, né? Essa curva tem um ponto de inversão ainda mais acentuado aqui na altitude de 400 metros. Essa curva é uma curva típica do amanhecer, né? Quando as condições são estabelecidas. Essa temperatura da inversão ela está a 7 graus aproximadamente acima da temperatura do solo, né, da superfície. Bom, ainda existe uma outra situação aqui representada, que é essa curva 3A. Essa curva 3A ela é encontrada à medida que
amanhã avança, à medida que a temperatura aumenta, por exemplo, aqui nós tínhamos 2,5 graus aproximadamente, aqui ela já subiu para 6,5 graus. Nós temos uma outra condição da variação da temperatura com a altitude. Aqui nesse caso, uma curva muito paralela às curvas de um gradiente muito semelhante às curvas de adiabática seca, as retas de adiabática seca. Importante aqui analisar que para as curvas 2, 3 e 3A, esse ar estará sempre mais frio que a sua vizinhança, certo? E não deverá, no caso, nessa situação, apresentar uma capacidade de ascensão, conforme foi mostrado anteriormente ali pelas relações das temperaturas, certo? A fumaça, a névoa e os poluentes, as emissões aéreas, ficam, logicamente, retidos nessa camada aí de inversão térmica. E nós ainda vamos analisar essa situação mais adiante na dispersão atmosférica, lá na formação das plumas. Perfeito? Bom, mais ainda, aprofundando um pouco mais, vamos fazer uma análise agora numérica do movimento da partícula na atmosfera, dessa partícula de ar. Então aqui nós temos um gradiente ambiental, por exemplo, representado por essa reta azul, e temos uma posição de uma temperatura aqui, que nesse ponto ela é interceptada pela adiabática seca, certo? Bem, o que acontece? O gradiente dele ele é menor do que o gradiente da adiabática seca, perfeito? Bom, uma parcela de ar, ela pode, lembrem disso, ela pode se movimentar ao longo da adiabática seca pelo processo adiabático, ascensão ou descenso. Se nós considerarmos que essa temperatura aqui, por exemplo, seja de 12 graus e a parcela de ar se movimentar ao longo dessa adiabática seca, chegando numa posição A, por exemplo, essa posição A tem uma temperatura TA, supondo aqui 10 graus. Ora, se nós compararmos para a mesma altitude, lembre, para a mesma altitude, a temperatura do gradiente ambiental será superior à temperatura da parcela de ar que se movimentou. Ora, isso provoca com que a parcela que se movimentou verticalmente ao longo da adiabática seca volte para a sua posição inicial. Se for para o descenso, a mesma situação. Nós temos uma temperatura D que é superior à temperatura C e com isso ela retorna à sua posição inicial. Essa é uma característica da atmosfera estável. Perfeito? Então espero que com essa representação aí das parcelas de ar fique um pouco mais claro esse movimento vertical na atmosfera. Ainda aqui, esse gradiente ambiental, agora o gradiente ambiental ele tem um gradiente maior que o gradiente da adiabática seca, e também temos uma situação, digamos, inicial de 12 graus, existe a ascensão da partícula, ela chega numa temperatura TB, que é superior à temperatura TA. Vejam, a temperatura TB e TA não tem relação com o gráfico apresentado anteriormente para seguir a orientação do eixo da abscissa aqui sempre crescente, perfeito? Então por isso que eu não pude manter a temperatura correspondente da adiabática seca, que o mesmo
do gráfico anterior. Então, TB superior a TA. Ora, nesse caso, a partícula vai tender a ascender, então ela se movimenta, perfeito? No caso do descenso, chegamos a uma temperatura Tc, essa temperatura Tc é inferior à temperatura D, sim? Isso faz com que ela também haja um descenso dessa partícula, ela se desloca. Na situação anterior ela ascende, na situação agora colocada ela descende. Mas o que faz isso? Com que ela se movimente. Isso é a característica da atmosfera instável. Perfeito? Gradiente ambiental. O que acontece? O gradiente ambiental aqui nós temos, ele é positivo agora, perfeito? Esse gradiente aí, ele tem uma determinada variação, onde ele também haverá um movimento de ascensão e descenso da partícula, certo? Situação aqui, eu vou passar um pouco mais rapidamente. A temperatura TA menor que a temperatura de Tc, ela tende a retornar ao nível inicial. Na segunda condição, temperatura Td é maior que a temperatura Tb, também retorna, e com isso nós temos a característica da semelhante à atmosfera estável, porém, como o gradiente ambiental, ele aqui no caso, ele é positivo, certo? Nós temos uma característica de inversão térmica. Perfeito? Bom, com isso aí, então, nós temos as análises possíveis para criarmos condições de entender o mínimo necessário para analisarmos a dispersão atmosférica. É o que nós faremos a seguir com o tópico de transporte e dispersão de poluentes na atmosfera. Essas condições aí serão importantes para o entendimento da dispersão. Sugiro que no futuro aqueles que se dispuserem possam fazer o registro de algumas plumas que encontrarem nas indústrias. Eu volto agora no próximo tópico, especificamente falando sobre a dispersão e a formação das plumas em chaminés. Até mais.